Olá, pessoal! Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a função PROC-V, que é uma função que nós usamos para a gente fazer pesquisa de dados em um intervalo, em uma planilha ou em uma tabela, beleza? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com três exemplos. Então vamos para o primeiro. Aqui eu tenho uma tabela no qual eu tenho o número do produto, certo? E a quantidade. Aqui, nessa outra, eu vou querer fazer uma pesquisa por produto e aqui saber qual foi a quantidade. Aqui no nosso caso, a gente tem uma tabela apenas com 10 linhas. Mas no caso de uma empresa, pode ser com 100, com 1000, com 10.000. E a função PROC-V vai ser muito útil nesses casos para você não ter que ficar pesquisando de forma visual, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é listar todos os produtos que eu tenho aqui nessa célula, beleza? Então, eu vou usar a validação de dados. Então, eu vou aqui na guia dados, aqui validação de dados, em permitir eu vou selecionar lista e em fonte eu vou selecionar todos os números de produto. Beleza? Agora, eu consigo selecionar meus produtos aqui. Agora eu quero saber a quantidade que tem aqui de acordo com o produto que eu selecionei. Então, vamos usar PROC-V. Igual PROC-V. A primeira informação que essa função me pede é o valor procurado. No nosso caso, vai ser o produto que aqui vai estar selecionado. Então, vou selecionar a célula E4. Ponto e vírgula. A segunda informação que ele me pede é a matriz da tabela, ou seja, onde que você vai achar essa informação aqui? No nosso caso, é essa tabela aqui. Então, vou selecionar as duas colunas, descartando os títulos, certo? Ponto e vírgula. O terceiro argumento que ele me pede é o número índice coluna, ou seja, em qual coluna dessa tabela aqui que eu selecionei vai estar essa informação que eu preciso, que no nosso caso é a quantidade. Aqui vai ser a segunda. Eu selecionei duas, então aqui uma, duas. Na segunda coluna é que se encontra a quantidade. Então, eu vou colocar o número 2, certo? Ponto e vírgula novamente. E o último argumento que ele me pede aqui é se eu quero uma correspondência aproximada ou se eu quero a correspondência exata. No nosso caso, vai ser exata. O produto que eu selecionar aqui, eu quero exatamente a quantidade que tem na minha tabela. Então, para isso, eu posso colocar simplesmente o número 0. Vou fechar o parênteses e Enter. Pronto, ele me deu que o produto CA6738, que está aqui, a quantidade de 949. Colocou 949. E assim eu posso trocar os produtos aqui, que ele vai trocar a quantidade para mim. Olha só. Então, muito prático e muito simples de usar. Uma coisa importante a se destacar é o seguinte. Essa pesquisa com o PROC-V, ela só funciona se a minha matriz, o produto que eu estou procurando, a informação que eu estou procurando na minha matriz, está na primeira coluna, certo? Então, eu estou procurando aqui o meu produto que está na primeira coluna nessa tabela aqui. Eu vou fazer o inverso aqui por questões didáticas para vocês verem que não dá certo, beleza? Eu vou replicar essa pesquisa aqui, que é onde vai o PROC-V, e vou inverter essa tabela aqui. Vou selecionar, vou deixar aqui na coluna H e número do produto. Beleza. Agora eu vou fazer o PROC-V novamente. Aqui eu já tenho todos os produtos listados, que são os mesmos, e só vou refazer o PROC-V. Então, igual PROC-V, valor procurado é o produto, ponto e vírgula. Matriz da tabela vai ser essa daqui, no qual o número do produto não está na primeira coluna, ponto e vírgula. Número de índice, onde eu vou encontrar a quantidade? No nosso caso aqui vai ser na primeira, ponto e vírgula, eu quero a correspondência exata, número 0. Fecho parênteses, Enter. Olha só para você ver, ele me deu esse erro ND, que significa não disponível. Isso aconteceu porque a informação que eu procuro aqui
ela, de acordo com o produto, né, não está na primeira coluna, entendeu? Por isso que isso aconteceu. Então, vou apagar isso aqui, pois não iremos precisar, certo? E vamos direto para o segundo exemplo de hoje. Bom, aqui eu tenho os produtos, a quantidade vendida, a data em que isso ocorreu, e aqui eu tenho o campo de categoria que está vazio. Onde eu vou achar essa categoria? Aqui nessa minha outra tabela. Eu tenho o produto e tenho a categoria no qual esse produto corresponde. Então, nós podemos usar a PROC-V para poder preencher esses dados aqui para a gente. Vamos lá. Igual PROC-V. Qual que é o valor procurado? Qual a informação que eu tenho aqui também? No nosso caso, é o nome do produto. Então, vou selecionar aqui o produto, ponto e vírgula. Qual que é a matriz da minha tabela? Aqui. Vou selecionar esse intervalo. Aqui vocês podem ver que o produto está na primeira coluna, então vai dar certo. Ponto e vírgula. Número de índice coluna, em qual coluna está a minha categoria? Aqui na segunda. Número 2. Ponto e vírgula, eu quero a correspondência exata novamente. Só que dessa vez, ao invés de eu colocar o número 0, eu vou escrever falso, que dá na mesma, tá? Eu posso tanto colocar o número 0 ou escrever falso. Fecho parênteses, Enter. Agora sim, roda é a categoria componente. Agora, ao invés de eu fazer a PROC-V novamente nas próximas células, eu vou simplesmente replicar. Então, vou vir aqui no canto inferior direito, clicar 2 vezes e arrastar para baixo. Veja que o segundo produto, que é o capacete, ele encontrou certo. Então, capacete, vestuário. A partir do terceiro até lá embaixo, ele deu novamente esse erro ND, que é de não disponível. Por quê? Por padrão, o Excel ele trabalha com a referência relativa. O que é referência relativa? Toda vez que eu replico uma função, as suas referências elas vão descendo também. Então, aqui, ó, eu estou pegando a B4 e o intervalo de G4H6. Quando eu repliquei, ele começou a pegar aqui a B5, que é o próximo produto, e o intervalo de G5H7. Desceu uma célula também. Isso não pode acontecer nesse caso. Eu preciso que a minha matriz sempre seja este intervalo aqui. Ele não pode mudar, certo? Eu preciso informar isso para o Excel. Então, vamos lá. Vou apagar aqui e vou editar a nossa função. Nós temos duas maneiras de fazer com que essa matriz fique sempre aqui, tá? A primeira é eu fazendo um trancamento dessas células. O trancamento nada mais é do que eu colocar um cifrão na frente das colunas e das linhas. Para isso, eu simplesmente seleciono o intervalo, que é de G4H6, e no meu teclado eu vou clicar no F4. Olha só, ele colocou um cifrão na frente do G, do 4, do H e do 6. Eu estou dizendo para o Excel que essas células aqui vão sempre ficar nesse local, mesmo que eu replique a função para as linhas de baixo. Certinho? Vou confirmar e agora eu vou replicar novamente. Olha só. Repliquei e agora sim, todos os produtos estão com as categorias corretas. Certinho? Mas eu disse que eu teria duas opções para fazer isso. Eu vou apagar e vou fazer com a segunda opção, que ainda é mais prático do que essa primeira, de trancamento, tá? Eu vou editar novamente aqui, vou destrancar essas células, clicando no F4 novamente. Agora ele está como estava antes, certo? Qual que é a diferença? A diferença é que dessa vez eu vou nomear aqui a minha matriz. Não é esse intervalo que eu estou usando de produto e categoria? Vou selecionar eles e vou vir aqui onde está esse G4, que é a caixa de nome, vou dar um clique e vou renomear para dados. Vamos ver agora. Dados, certo? E aqui na minha função PROC-V, eu vou dizer que, ao invés de eu pegar o intervalo
de G4 até H6, eu vou pegar dados. Olha só, o próprio Excel já reconhece aqui para mim. Vou clicar no Tab e dar Enter. O resultado continuou normal e agora eu vou replicar novamente. Só que ao invés de eu clicar 2 vezes e arrastar para baixo, eu vou simplesmente dar 2 cliques aqui quando fica esse sinal de mais para mim. 2 cliques, pronto. Olha lá, vestuário, vestuário, mountain bike, bicicleta. Está pegando todas as referências certinho. Se eu for editar aqui a minha função, eu vou ver que ele está pegando dados. Então, ele pegou esse intervalo. Então, eu tenho duas maneiras. A primeira é eu trancando as células com cifrão, clicando no F4, e a segunda é eu nomeando onde vai ficar a matriz da minha tabela. Beleza? Então, segundo exemplo de hoje está feito. Vamos para o terceiro. Aqui eu tenho a data do pedido, eu tenho a categoria, o código do cliente e o valor da transação. Só que eu não tenho o nome do cliente. E o detalhe dessa vez é o seguinte, eu não tenho o nome do cliente na minha planilha aqui. Eu tenho em outra. Eu tenho uma tabela, certo? Uma tabela com as informações de ID, nome, sobrenome e as informações aqui de contato. E eu preciso das informações aqui da coluna B, que é o nome. Com o PROC-V, eu também consigo pegar as informações que estão em outra planilha. Vamos ver isso na prática. Vou aqui na primeira célula, igual PROC-V, valor procurado vai ser de acordo com o código do cliente, certo? Que é a mesma informação que eu tenho na minha tabela de clientes. Ponto e vírgula. Qual que é a minha matriz da minha tabela? Vou aqui em clientes, eu vou selecionar qualquer célula aqui e Ctrl, Shift, barra de espaço. Olha só, ele selecionou toda a minha tabela para mim. Essa é uma tecla de atalho muito útil e muito importante no Excel. Selecionei todos os dados, ponto e vírgula. Número de índice, coluna. Ou seja, em qual coluna que eu vou encontrar a informação de nome? Na segunda, certo? Primeira, que é a ID, segunda é a nome. Número 2. Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata ou aproximada. Eu quero exata. Então, eu posso escrever falso aqui. Fecho parênteses e dou um Enter. Pronto, ele já encontrou o nome do meu cliente. E assim como da última vez, eu posso replicar aqui. Vou clicar 2 vezes e ele replicou de forma correta. Por que isso aconteceu? Porque aqui na minha tabela, se eu vier aqui em Design, eu consigo ver aqui na minha caixa de nome que ela tem o nome clientes. Agora vamos ver aqui a minha função. Ó, tá vendo que ele está pegando a informação clientes, que é o nome da minha tabela. Então, quando eu repliquei, ele continuou pegando essa referência. Certinho? Então, essa foi a aula de hoje, usando a função PROC-V em 3 exemplos de formas diferentes. Vimos bastante conceitos, né? Então, eu vou estar deixando essa planilha, como sempre, aqui na descrição do vídeo. Aconselho a vocês baixarem e praticarem. E se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês, beleza? Muito obrigado por assistir a aula e até a próxima!